Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da QI Benefícios. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gisela, diretora de RH da empresa, e vocês sabem que a gente procura trazer aqui sempre assuntos importantes, relevantes, que fazem parte do nosso dia a dia, sempre relacionados à saúde e ao bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é a alimentação saudável no ambiente de trabalho. E para isso nós convidamos a doutora Adriana Stravo, nutricionista mestre, formada pelo Centro Universitário São Camilo, é especialista em doenças crônicas não transmissíveis, é palestrante, tem uma vasta experiência na área da saúde. Doutora Adriana, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer falar sobre nutrição, principalmente no ambiente corporativo, que eu acho que faz toda a diferença, na verdade, tanto a saúde física quanto emocional, no desempenho dos colaboradores. Com certeza. Bom, eu vou começar perguntando, então, quais são os erros mais comuns na alimentação durante o expediente de trabalho? Eu acredito que o erro mais comum é deixar a alimentação sempre para depois, não priorizar a alimentação. Então, é uma reunião que começa, aí já tem uma outra reunião, aí tem um telefonema para responder, tem um WhatsApp para responder, e a alimentação vai ficando para depois. Então, isso gera o quê? Muita fome. Então, se a pessoa fica com muita fome, ela se torna uma pessoa não seletiva. Então, todos nós, né, na verdade. Então, ela acaba exagerando na próxima refeição. Sem contar que longos períodos sem comer, a pessoa acaba tendo menos energia, menos disposição, menos foco e menos concentração. Então, talvez manter uma rotina, né, priorizar, não é priorizar, mas manter uma rotina dentro do trabalho e ter aquele tempo para se alimentar, vai fazer toda a diferença. Além disso, é não comer, né? Com o celular na mão, respondendo mensagem, ter aqueles 15, 20 minutos do dia para nutrir as células. Né? Porque também não adianta você ir para almoçar ou para comer alguma coisa, nervoso, estressado, comer correndo, não mastigar. Isso também faz mal. Então, a pessoa chegar para comer mais tranquila, deixar o telefone dela na mesa de trabalho, mastigar os alimentos, comer com atenção plena, faz toda a diferença. Para o cérebro entender que você está se alimentando. Para o cérebro entender que está chegando comida e que você não precisa de tanto, você precisa de uma quantidade adequada ali para o seu corpo. Porque quando você come muito rápido, você acaba consumindo muito mais, porque nós temos essa relação ali, né, de grelina e leptina, que elas são antagônicas. Então, quando você está com fome, você está com a grelina alta. Quando você começa a se alimentar, você está com a leptina alta. Então, assim, você começou a mastigar, o cérebro vai entender e ele vai começar a liberar esse hormônio da saciedade. Se você come muito rápido, esse hormônio demora mais para ser liberado. Consequentemente, você vai comer mais, porque você demora mais tempo para se sentir satisfeito. Então, a mastigação, ela faz toda a diferença, tanto no processo de digestão e absorção dos nutrientes, como na quantidade de alimentos que você vai consumir. Legal. E aquele famoso beliscar o dia todo, faz mal? Na verdade, depende do que você vai beliscar. Tá? Porque é muito diferente você beliscar balas, biscoitos, salgadinhos, ou você beliscar uma azeitona, um tomate cereja, um palito de vegetais. Mas, de qualquer forma, o beliscar não é normal. Você precisa entender qual é o gatilho disso. Então, alguma coisa ali está errada, alguma coisa emocional ali não está funcionando muito bem. Até porque esses pequenos beliscos, no final do dia, você precisa contabilizar. Sim. Porque são calorias. Então, o fato de você comer só uma coisinha pequena não significa que aquilo não tenha um valor energético. E se no final do dia essa conta não fechar, você vai ganhar peso. Então, o beliscar, ele tem várias questões. Primeiro... Pode ser emocional, uma ansiedade ali. Uma ansiedade, porque não é normal você Sim. beliscar o tempo todo.
Uma outra questão do beliscar também são essas pessoas que acabam deixando a refeição para depois, então ela vai beliscando. Aí isso também não satisfaz, porque são coisas, né, de digestão rápida, Sim, porém sim. calóricas, e aí isso ela vai comer da mesma forma depois, ela vai fazer a refeição dela normal. Então, no final do dia, ela não contabilizou essas pequenas beliscadas. Então, tem todas Entendi. essas questões. Então, depende do que ela vai beliscar. Então, ela precisa, assim, entender esse gatilho emocional, por que que ela belisca tanto. E, segundo, ela tem que contabilizar, Sim. para não extrapolar nas calorias. E esse excesso, mesmo que pequeno ao longo do tempo, isso leva a um sobrepeso e uma obesidade. Então, a pessoa ela precisa ficar atenta a isso. Porque o sobrepeso e a obesidade, o ganho de peso, ele nada mais é que uma conta, né? É você gastar mais e consumir menos. É isso. E no final do dia a gente precisa fechar essa conta. É aí que entra o exercício físico. Entra o exercício pra, né, físico para a gente equilibrar. equilibrar, tá? E a gente também conta exercício, contra, né? Você precisa verificar a taxa metabólica basal, mas no final do dia a gente tem que fechar essa conta para não ter um sobrepeso e uma obesidade. Sim. E dentro do escritório, geralmente nas empresas, é muito comum o cafezinho. A máquina de café, aquele, né? Vou tomar um cafezinho, vou ao toalete. O café, quando ele é em excesso, além de ser prejudicial, porque tudo em excesso, né? É prejudicial. Ele atrapalha na produtividade? Atrapalhar especificamente, ele não Né? atrapalha. Eu adoro falar do café, da cafeína, mas assim, a cafeína tem algumas questões. Ela tanto pode ajudar, né, a manter o foco, a manter o alerta, a manter a concentração, só que ela também pode atrapalhar. Por que que ela pode atrapalhar? Porque se esta pessoa se a pessoa for um metabolizador lento de cafeína, por exemplo, e ela tomar um café 4, 5 horas da tarde, esse café vai atrapalhar o sono. Se essa pessoa não dorme, ela não vai ter disposição e foco no outro dia. Então, ela vai e toma o café. Então, como que a gente pode identificar esse café? Se esse café vai ser bom ou vai ser ruim? E quanto de café vai ser saudável para essa pessoa? Ela se identificar se ela é um metabolizador rápido ou lento. Então, vamos lá. Como que ela vai saber se ela tem se ela metaboliza rápido ou ela é muito lenta? Se ela toma um café 6 horas da tarde, ou 7 horas, 8 horas, e isso não atrapalha e ela dorme normal, ela é um metabolizador rápido. Então, essa é uma pessoa que ela até pode tomar um cafezinho a mais, tomar um café até 4, 5 horas da tarde, ok. Se essa pessoa toma um cafezinho e ela já sente uma taquicardia, sabe aquela pessoa que toma um cafezinho no jantar e ela chega em casa e fala, nossa, não consegui dormir? Para essa pessoa, o ideal é que o último café do dia seja às 14 horas. E a partir das 14 horas, ela já começa a tomar mais água ou chás para que isso não atrapalhe o sono. Porque não adianta tomar café para acordar se essa pessoa não dorme. Então, a gente precisa priorizar a qualidade do sono. A gente precisa entender sobre o nosso corpo, Entender né? sobre o seu que corpo. É aquele alimento, aquela bebida, como que está reagindo. Exatamente. Pra gente. Então, assim, só para as pessoas entenderem. Se você tomar um cafezinho 5, 6 horas da tarde, e esse café não interferiu na qualidade do seu sono, você não teve taquicardia, ok para você. Se para você ele atrapalhou, o ideal é o último café às 14 horas. E além do café, né, que tem cafeína, a gente tem outros alimentos que também contêm cafeína. Então, os energéticos são muito comuns no ambiente de trabalho. Chá verde, chá preto, chá branco. Outras formas, né? Que são todos os chás da Camellia sinensis, então também é importante evitar se essa pessoa tem essa questão, se ela é mais sensível à cafeína. Sim. Então, todas essas questões são importantes. Porque, mais uma vez, o sono, para a pessoa ter uma boa produtividade, ter uma boa cognição, melhorar a memória, ela precisa dormir. Sim, e o cafezinho é um hábito também, né? O café é um hábito. Eu vou conversar, vou em outro setor, conversar com tal pessoa, vou pegar um cafezinho. E já chega com o cafezinho. É um hábito também, a gente, né? A muito gente comum. até fala, né? Ai, vamos tomar um cafezinho? Ai, vamos tomar um cafezinho? Virou, tipo assim, um convite. Ai, vamos tomar um café comigo? Isso, eu acho isso muito importante, isso. até dentro, né? No convívio de trabalho. Outra questão que a gente precisa entender
é o que vem acompanhado com esse cafezinho. Porque às vezes vem um biscoitinho, se essa pessoa adoça esse café ou não. Aí a gente entra na outra questão, né? Além do café, a gente tem o valor calórico deste café. Sim, sim. E existe algum alimento que ajuda na concentração e no foco? Olha, a gente não tem um alimento milagroso assim para falar, nossa, esse alimento ele vai, né, vai fazer com que você tenha um foco, vai manter sua concentração. Mas hoje a gente sabe que uma alimentação anti-inflamatória, então, por exemplo, ômega 3, que está presente nos peixes, no salmão, Sim. na chia, na quinoa, ele ajuda muito na nossa saúde emocional. Assim como o magnésio, que está presente nos vegetais verdes escuros, também ele ajuda muito na saúde emocional, na nossa saúde mental e emocional também. Então, nós temos alguns grupos de alimentos que eles têm uma função maior no nosso sistema nervoso. Mas se a gente for individualizar esse alimento, ele Não tem sozinho um também, específico que... ele não vai ter muita atuação, porque a gente precisa entender aquilo que você É um falou. conjunto. Entender o conjunto. Então, dentro de um corpo inflamado, o magnésio sozinho não vai fazer o efeito. Nem tampouco o ômega Sim. 3. Então, a gente precisa ter um conjunto, uma dieta que seja mais anti-inflamatória, uma dieta que seja adequada para cada indivíduo, pensar na mastigação, pensar na microbiota, desinflamar. E aí, sim, né, a gente tem alguns alimentos que melhoram, assim, você vai manter uma concentração por um tempo mais prolongado. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar da banana, que tem triptofano, que é associada com aveia, que também tem triptofano. Então, ela vai manter uma glicemia mais estável, então você vai ter uma concentração por mais tempo. E um alimento fácil. E é um alimento fácil e barato. Ao Sim. contrário, se você for consumir um alimento, por exemplo, um biscoito, que ele vai fazer um pico de glicemia, então você vai, né, você vai lá para cima, então você vai ter energia assim muito rápido, mas essa energia também cai muito rápido. Então você sobe e desce. Sim. E aí você começa a sentir aquela letargia. Então, assim, Sim. claro que tem grupos de alimentos que eles vão ajudar e outros que vão prejudicar. Mas dentro de um contexto, você ter uma carga glicêmica baixa na refeição faz toda a diferença na saúde como um todo e na saúde física e mental também. Agora, falando do horário do almoço. Aquela alimentação pesada, dependendo do que você come ali, a má digestão ou a digestão lenta, alimentos que demoram mais para fazer a digestão, que depois do almoço dá aquele soninho, aquela preguiça. Eu acho que vale a pena ali durante a semana aproveitar a rotina para manter uma alimentação mais leve, para não ficar depois do almoço com essa sensação de estufamento, de peso. Ai, tô pesado, comi uma massa, não tô legal. E atrapalha ali no seu trabalho, né, na sua produtividade de uma certa forma. Atrapalha muito. Por quê? Nós temos várias questões. Primeiro é a quantidade. Então, aí voltando um pouquinho naquela primeira pergunta que você me fez, né? O tempo que você vai ficar sem comer, ele leva a um consumo excessivo. Além do consumo excessivo, né, então você vai ter muita comida para digerir, tem a qualidade dessa comida. Então, comidas mais gordurosas, comidas mais pesadas, elas vão ter, o corpo vai ter um trabalho para digerir isso tudo. Então, essa pessoa vai sentir sonolência, queda de energia, queda de produtividade e, principalmente, a concentração dele por um período ali de 2, 3 horas vai diminuir muito. Então, o ideal o que é? Primeiro, reduzir esses espaços, esse tempo, né, entre uma refeição e outra. Então, menos tempo. É o comer de 3 em 3 horas. Não sei, isso? Nem necessariamente, assim, não precisa mais de ser de 3 em 3 horas, mas também não ficar 8 horas. Tomou café da manhã, 6 horas da manhã, vai almoçar às 2. Então, fazer um lanchinho ali entre o café da manhã e o almoço. E priorizar alimentos mais leves, com uma digestão mais fácil. Então, um frango grelhado, uma salada, um pouquinho de carboidrato. Fazer um prato bem colorido, né? E, além disso, prestar atenção na mastigação.
né? Então, evitar aqueles, por exemplo, tem dia da semana que o pessoal faz fritura, então evitar fritura, Sim. evitar batata frita, evitar esses alimentos mais pesados, feijoada. Então, evitar esse tipo de alimento no almoço quando você tem, principalmente, uma reunião de trabalho, que você tem um compromisso, que você precisa se concentrar naquilo, o ideal é evitar. Tem alguns alimentos que deixam a gente mais cansado por conta desse peso, né? Tem Exatamente. algum alimento que livra a gente desse estresse, desse cansaço? Alguma coisa um alimento que você fala, nossa, é leve, é bom. Isso para o almoço ou para o longo do Para o dia ou para longo do tudo? dia, para o longo do dia. A gente pode, por exemplo, eu sempre gosto de colocar para os meus pacientes, hoje a gente fala muito de proteína, né? Então, a gente Sim. precisa ter uma quantidade adequada de proteína ao longo do dia, pensando em longevidade, né? Pensando que lá na frente a gente precisa da nossa individualidade, a gente precisa ter saúde e não depender de ninguém, né? Não é só envelhecer, mas envelhecer melhor. Então, a gente precisa pensar em alimentos proteicos para a gente atingir a nossa recomendação. Então, eu recomendo, por exemplo, no meio da manhã, palitos de queijo, que hoje estão muito comuns, Sim. que é leve, tem uma digestão tranquila. Você pode associar palito de vegetais, cenoura, tomate cereja. Aí no almoço você pode colocar uma proteína, um frango grelhado, um peixe grelhado, com saladas. E tem alguns alimentos que são legais. Então, por exemplo, beterraba, que tem óxido nítrico. Sim, legal. Os vegetais verdes escuros, que tem magnésio, tem vitamina B12, que melhoram a concentração, ajudam na concentração. No lanche da tarde, você pode colocar uma banana com aveia, por exemplo, que eu acho que é interessante a gente E ter vai essa... entrando num ciclo. E vai entrando né? num ciclo. Aí chegou do trabalho e é até legal, porque quando você quebra esses períodos com algum alimento que tenha proteína, que tenha aveia, que tenha um carboidrato de liberação lenta, você chega na próxima refeição com menos fome. Então, quando você tem menos fome, você se torna mais seletivo. Quando você está com muita fome, é difícil a pessoa ela se conter. Então, ela vai pegando o que ela vê na frente, assim. É coxinha, é empadinha, ela nem sabe o que ela está pondo no prato. Então, essa é a importância da gente colocar esses alimentos que sejam nutritivos, saudáveis, ao mesmo tempo que vão te trazer saciedade e evitar os excessos nas próximas refeições. Legal. E como as empresas elas podem incentivar esses hábitos de alimentação saudável? Vou usar até um exemplo, né? Na QI, nós disponibilizamos frutas para os colaboradores. Então, no refeitório, tem sempre fruta disponível. Toda semana, uma pessoa vai lá, compra as frutas fresquinhas. Então, tem essas frutas disponíveis ali no refeitório. É uma forma de um incentivo, né? De uma alimentação saudável, né? Depois do almoço, vou comer uma fruta de sobremesa. Tem mais algum hábito que a empresa pode incluir para incentivar essa alimentação saudável? Nossa, isso que você falou é super importante, né? Até mesmo nos refeitórios, porque se você tem uma variedade de frutas e a forma como você apresenta essas frutas, a aceitação muda, né? Porque se você corta uma fruta bonitinha, arrumadinha e ela está ali, a pessoa ela tem até incentivo, né? Porque a gente também come com os olhos. Sim, então, ela substitui aquela sobremesa com mais açúcar e mais gordura. E isso é importantíssimo, porque a gente come o que está à nossa disposição. Né? Se a Lina tem um biscoito ou aquele bomboniere cheia de bombom e doce, a pessoa vai pegar o que tem ali. Sim. Então, isso de colocar uma bandeja de frutas é excelente. E claro que hoje a gente fala muito em empoderar as pessoas com conhecimento. Então, muitas vezes uma coisa que é muito básica para mim, para o outro não é. Então, ter ações dentro das empresas voltadas para a importância da hidratação, para a importância da mastigação, para a importância de fazer pequenas escolhas, mas todos os dias, né? Porque a alimentação, cuidar da saúde não é um mês, não é uma semana, mas é a vida toda.
Então, incentivar, levar informação, fazer palestras, rodas de conversa, incentivar a pessoa a beber água. Eu conheço pessoas que não bebem água, então levar tabelas e planilhas. Como que você pode se autoavaliar se você está hidratado ou não? Né? Então, a gente tem essas tabelas com a cor do seu xixi, por exemplo, porque só o fato da pessoa sentir sede já é um sinal leve de desidratação. Então, outra ação que eu acho super importante, voltada ao consumo de água, que é super importante, é a empresa fazer uma garrafa personalizada, entregar para o funcionário. Legal também. Né? Para ela saber que, além de ser sustentável, porque não fica usando um monte de copo, é uma forma do funcionário beber mais água. Entender que aquela garrafa está ali porque ele precisa beber água ao longo do dia. E isso faz toda a diferença. Né? E principalmente entre a relação funcionário e patrão. Né? Então, são pequenas ações que vão melhorar a saúde do funcionário ao longo do tempo. Porque se a gente for ver, o funcionário ele passa a maior parte do tempo dentro da empresa. Se ali ele não se alimenta bem, a saúde dele a longo prazo né, ele vai ter problemas de saúde. Exatamente. E o ambiente de trabalho, ele influencia nas escolhas alimentares das pessoas. Estou estressado, quero um chocolate. Com toda certeza. Então, o ambiente, ele influencia a gente sempre a um docinho, né? Sempre. O ambiente... Vamos pedir um bolo. É assim, as coisas acabam se tornando normais, as pessoas normalizam. Então, se você está em um ambiente aonde comer bolo todos os dias, aonde pedir bolo, pedir iFood, ter uma gaveta cheia de guloseimas, se todos fazem isso está meio normalizado. Sim. Então, se você for fazer alguma outra ação, que é consumir uma fruta, tomar mais água, vai ser até diferente de todos os que estão ali. Então, se todas as pessoas que estão ali, elas estão voltadas e com foco na saúde, é claro que você também vai entrar no foco da saúde. É só a gente ver, se você está num ambiente... Influencia muito. Você influencia né? muito, então você vai consumir o que está ali. Olha, hoje é aniversário, vou pedir um bolo. Hoje vamos comer num restaurante X porque tem tal coisa. Então você acaba sendo influenciado pelos seus colegas. Então, quando todos estão ali com o mesmo objetivo, as pessoas acabam um incentivando o outro. É verdade. E aí o ambiente se torna muito mais saudável. Né? Até porque um chocolatinho, né? Então faz bem. E aí você tá ali mantendo a sua dieta. Aí o setor todo tá com um docinho, com açúcar. E aí a gente fica, meu Deus. E assim, isso de, né, sai para almoçar e traz uma bandeja de alguma coisa. Então, quando todos estão dentro de um ambiente, dentro de um contexto de saúde, todos acabam vivenciando aquele momento ali. Então, o natural é o quê? É ser saudável. Quando você vive naquele ambiente mais obesogênio, isso se torna natural conviver e consumir aqueles alimentos menos saudáveis. E tem um kit ideal para deixar na gaveta? Um mix de castanhas? Eu acho que o kit ideal para deixar na gaveta a gente tem, mas o ideal não seria deixar nada na gaveta, né? O ideal seria a pessoa fazer as refeições, né? Fazer um lanchinho, né? Ali no meio da manhã, no meio da tarde. Sim. Mas se tivesse que elencar alguns alimentos, seriam castanhas, nozes, amêndoas, que acho que são bem interessantes. Uma fruta, uma maçã, uma pera. Aí um iogurte com granola, que hoje a gente tem inúmeras opções no mercado. Eu acho que isso é bem interessante. Sempre ir para essas opções que sejam mais saudáveis, que vão te trazer mais nutrientes. E evitar, né, tudo que está embalado, tudo que tem rótulo. Então, eu sempre falo, uma forma da gente se alimentar bem é a gente comer alimentos que não têm rótulo. Né? Tudo que não tem rótulo, você não precisa nem ter o trabalho de ler, né? O rótulo e a lista de ingredientes. Então, tudo que você vai consumir, então, frutas, verduras, legumes. O iogurte não tem jeito, ele tem rótulo, porque a gente também não vive. Né? Então, algumas coisinhas a gente consegue, porque a indústria também está se adaptando a esse novo conceito de saudabilidade.
Então, Existem a gente umas tem... casas, né, de produtos naturais, Tem produtos. pães, Então, enfim, porque tem. hoje a gente percebe que os alimentos, eles são muito ricos em sódio, açúcares, né, É, adicionados, tanto que hoje em dia eles são obrigados a colocar, né, a alto lupa, teor tem a de lupinha. açúcar. Se a gente for ver a maioria dos É, alimentos, né, você sabe que essa lupa foi um ganho enorme assim para a saúde da população. Porque nenhuma indústria quer o seu alimento com aquela lupa grande na frente. Alto em sódio, alto em gordura, alto em, sabe? Ninguém quer aquilo. Então, a indústria, ela está se moldando e isso quem ganha é o consumidor. Então, sim, recentemente teve uma feira que é só de produtos voltados para a saudabilidade, que é a Natural Tech. Então, hoje a indústria está assim, tentando de todas as formas trazer alimentos mais saudáveis, porque, claro, a gente sempre fala, é tudo sem rótulo, mas a gente também tem que entender que no dia a dia, às vezes, não é não é possível. possível, Então, exatamente. a indústria ajudando a gente, trazendo alimentos Sim, que sejam mais saudáveis, isso vai ajudar a fica mais saúde. Fica mais prático fácil, isso vai ajudar a também, saúde das né? pessoas, porque isso traz Sim, praticidade. Então, exatamente. se você consegue comprar um produto pronto, que não tenha tanto açúcar, que não tenha tanta gordura, que não tenha tanto Facilita, sódio, isso facilita a sua vida. exatamente. Inclusive para quem precisa levar, né? Por exemplo, um estudante, que dentro das empresas isso é muito comum. Ele sai de casa às 7 horas da manhã, ele Sim, trabalha o dia todo, então ele precisa levar os lanches e depois ele vai para a faculdade. E a gente sabe o que é uma cantina de faculdade, é, né? Então, assim, então, sim, sim. ele precisa levar algumas coisas. Então, quando a gente tem a indústria que trabalha a nosso favor, isso facilita a vida. Com certeza. Muita correria, né? Todo É, mundo no dia a dia, a gente entra no automático, né? E não é sempre que a gente consegue, de repente, pegar um alimento fresco, né, em determinado momento. Então, alguma coisa que você, um alimento que você consiga colocar na bolsa, exatamente. levar, Que a gente fala que são os né? alimentos de bolso. Então, as pessoas criticam muito, né? Ah, mas isso é industrializado, aquele outro. Mas muitas vezes a gente não tem outra opção. É pegar, deixar pronto ali na geladeira, pegar e colocar dentro da bolsa e levar. E é isso que Sim, ela vai sim. comer. Porque nem sempre ela conseguiu ir à feira e fazer a compra da semana. Porque existe uma questão que é assim: para você se alimentar adequadamente durante a semana, você precisa se planejar. É planejamento e organização. E isso demanda um tempo. Com certeza. Então você precisa fazer uma listinha de compras, né? O que você vai comprar no supermercado, o que você vai comprar na feira, o que você ou no hortifruti. E não é só comprar, é já deixar isso mais ou menos pré-organizado para durante a semana. Porque a gente vive em São Sim, Paulo, que é uma cidade que, é. né, tanto você pode demorar para fazer o mesmo trajeto meia hora, como você pode demorar 1 hora e meia. Hoje em dia não tem Não mais, tem né? muito, né? Um tempo. Choveu, o trânsito para. Sim, sim. Então, você tem que deixar esses alimentos mais ou menos já pré-preparados para você se alimentar durante a semana. Então, quando isso Exatamente. não é possível, a gente precisa ter um plano B. É verdade. Né? Então, ou É, você se organiza, você se planeja, você já deixa tudo mais ou menos pré-organizado para a sua semana ser mais saudável, ou você vai para um plano B. Que aí o exatamente. plano B é o quê? É a gente ir para o supermercado, ler um rótulo, ver Sim. o que dá para você colocar ali Para no carrinho para encaixar, encaixar na rotina e sim, que seja, né, dentro de um contexto de saúde e bem-estar. legal. E vamos fazer um bate-bola aqui com 4 perguntinhas rápidas. Uma comida saudável, então, para levar ao trabalho. Aí eu colocaria as nuts. Um doce liberado pós o almoço. Eu acho que Agora eu peguei pesado. O doce. pode ser uma fruta, Vale vale fruta? uma fruta ou um pedacinho, assim, ali, 2 quadradinhos de De chocolate, 70%. chocolatinho. Refrigerante zero. Vilão ou aliado? Aí eu acho que ele é um aliado quando você vai para um happy hour, sabe? Quando você tem um aniversário, quando você tem uma festa, né? Eu acho que aí vale. Mas no dia a dia é água mesmo, água, chá é mais saudável.
E o chocolate pode fazer parte da rotina? Já falou dos 2 quadradinhos. Eu falei, e aí assim, tem gente que não consegue se adaptar com o chocolate mais amargo. E aí aqui em relação ao chocolate, eu sempre gosto de falar o quê? Se você come chocolate ao leite, depois você vai para o 40%, 60%, você vai achar esse chocolate mais amargo. Então, o ideal é para quem gosta de chocolate, quer um chocolate mais saudável, é você começar lá com o chocolate 85%, degustar um quadradinho, fazer degustação mesmo, né? A gente faz aquelas oficinas de chocolate, então começa 90%, depois degusta 80%, depois 70%, e você vai descendo gradativamente para suas papilas gustativas irem se adaptando a novos sabores. E aí, quando você chega aos 50%, 40%, você já vai achar esse chocolate doce. Adorei essa dica. Porque se você começa do chocolate ao leite, você faz o caminho inverso, você vai achar o 40% amargo. Mas quando você faz, né, e esse exercício do maior para o menor, com certeza, quando você chega ali, você fala, nossa, mas isso aqui já está doce. Né? Você já começa a sentir o sabor doce. E é legal porque como você consome esse chocolate também é interessante. Porque a gente tem mania de mastigar o chocolate, né? Come uma barra rapidinho. E, na verdade, o ideal é você colocar esse quadradinho na língua, deixar esse chocolate derreter. Então, assim, você vai sentindo todos os sabores, as suas papilas gustativas, assim, você vai sentindo tudo aquilo e aí você engole. Então, a gente tem o hábito de, tipo assim, come em 2 minutos. E isso é comer com atenção plena. A gente sempre fala, ou comer com atenção plena, é prestar atenção nessa degustação, nesses sabores. Isso faz toda a diferença na experiência que você vai ter comendo um alimento. Então, falar que comer um chocolate é proibido, não, ele não é proibido. Mas a gente precisa entender aquilo que eu já falei lá no começo, que tem que fechar essa conta. Então, quando a gente tem essa conta para fechar, a gente precisa viver a experiência de consumir. Então, às vezes, você ter essa experiência de consumir 2 quadradinhos de forma consciente, prestando atenção naquilo, em todos esses sabores, ele tem um efeito super positivo, muito melhor do que comer uma barra inteira. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a presença. Foi um bate-papo super enriquecedor, super esclarecedor. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer participar. Eu gosto muito de falar sobre a importância da alimentação e pequenas mudanças no ambiente corporativo. Porque, como eu já falei, né, mais uma vez voltando, a gente passa parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho. Então, o nosso ambiente de trabalho precisa ser saudável. A gente não está ali para ficar doente. A gente está ali para trabalhar, para receber o nosso dinheiro. E a gente precisa ali dentro daquele contexto, né, pensar na nossa saúde, tanto física quanto emocional. E para o empregador, é super importante ele ter um funcionário saudável, porque vai diminuir tanto o absenteísmo, presenteísmo, que eu acho que ainda é pior, porque ter um funcionário ali que não produz... Então, vai diminuir esse funcionário, ele vai produzir mais, ele vai estar mais satisfeito, então a concentração dele melhora, a produtividade dele melhora. Então, quando você tem um funcionário saudável, todo esse ambiente dentro da empresa, ele também melhora. Até a energia dentro de um contexto melhora. Com certeza. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de trazer esse assunto, porque é um assunto que logo, logo a gente vai precisar falar cada vez mais disso. Exatamente. Né? Porque não dá para você viver num ambiente de trabalho que você vai sair dali doente. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, tanto como ser humano, como empresa que está ali, né, fazendo o funcionário presta um trabalho e o empregador também que oferece todos esses benefícios para o seu colaborador. É isso mesmo. Eu adorei a nossa conversa. Eu que gostei, muito obrigada. Muito obrigada, viu? E eu aproveito para agradecer a vocês também, os nossos clientes da QI, que acreditam e confiam no nosso trabalho, aos parceiros e amigos. E eu quero fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, tem conteúdo super interessante, super legais. Vai lá e se inscreva no nosso canal, tá bom? Até mais!